Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e, claro, de volta nessa época de mercado da bola e com vontade de ficar aqui com vocês, hein? Então eu preciso da ajuda de vocês, deixando o like aqui no nosso vídeo. O like de vocês é muito importante para que o nosso conteúdo chegue em mais e mais pessoas e para que a gente continue fazendo conteúdo aqui para vocês, hein? E se inscrevam aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, é só você clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muita coisa para a gente trazer para vocês nos próximos dias, muita coisa de mercado da bola. Vocês sabem que aqui é sem mimimi, que a gente vai sempre direto ao ponto e também com muita credibilidade. Vamos falar, né, sobre essa renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Torcedor do Flamengo está na expectativa para anunciar logo essa renovação de contrato. A gente vai trazer os detalhes para vocês, porque andou mais um pouquinho, mas ainda não fechou 100%. A gente vai trazer para vocês o que falta. Vamos trazer também os detalhes aqui, ó, porque a Lazio saiu do transfer ban. Notícia que chama atenção no Flamengo por causa do tema Tati Castellanos, um jogador, né, um atacante que está no radar do Flamengo. A gente vai trazer para vocês os detalhes dessa situação da Lazio, que saiu do transfer ban. Então a Lazio já pode comprar jogadores, pode vender jogadores, enfim. E o Internacional, hein? De birra com o Flamengo, quer vender o Vitão para o Cruzeiro. A gente vai trazer também os detalhes para vocês dessa história, né? O que está acontecendo em relação ao Vitão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito, muito, muito importante para a gente. Então não esqueçam, né, de deixar o like mais uma vez. Vamos começar falando sobre o Vitão, porque nesta terça-feira o Cruzeiro, a pedido do Tite, avançou para contratar o Vitão. O Flamengo tinha feito uma oferta para o Vitão que era um pouco mais de 8 milhões de euros e funcionava da seguinte maneira: 4 milhões e meio ali de abatimento da dívida do Internacional com o Flamengo, mais 4 milhões de euros em cash, em dinheiro para o Internacional. O Inter simplesmente recusou, porque não quer o abatimento da dívida. E aí, o que aconteceu? O Cruzeiro fez uma oferta de 7 milhões de euros pagos, parcelados, mais a ida em definitivo de um jogador, que seria o João Marcelo, mas o João Marcelo está se recusando aí, e o empréstimo de mais um jogador, um jovem da base, que é o Japa. O Internacional gostou da oferta, né, e disse que topa, nesses moldes, negociar o Vitão com o Cruzeiro e que não quer negociar o Vitão com o Flamengo, porque o Flamengo quer o abatimento da dívida e o Internacional não quer de maneira nenhuma o abatimento da dívida. E, gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E aí, tão logo o Cruzeiro avançou nessas tratativas pelo Vitão, a informação que eu recebi, só que essa informação veio lá de Porto Alegre, tá? É de que o Flamengo começou a trabalhar internamente para que, se de fato o Cruzeiro sacramentar a compra do Vitão, o Flamengo consiga congelar os valores e, enfim, receber o que lhe é de direito em relação à dívida do Thiago Maia. E aí o Internacional está revoltado. Né? Internamente, o Internacional está reprovando a postura do Flamengo. Olha só que loucura. O Inter alega que, quando houve o caso lá da enchente, procurou o Flamengo para renegociar a questão da dívida e o Flamengo não quis renegociar. O Inter, inclusive, alega que o Flamengo foi o único clube que não quis renegociar e, por isso, o Internacional ficou bem chateado. Poxa, brincadeira, né? O que acontece até agora, nada de pagar o Flamengo em relação à dívida do Thiago Maia. Vamos lá, sobre o Tati Castellanos, né, uma informação importante. A Lazio saiu do transfer ban e anunciou isso oficialmente hoje. O que significa? Que a Lazio já está livre para comprar jogadores normalmente, o que não estava na última
janela de transferências, tá? Ou seja, pode comprar, também pode vender para fazer caixa ou até mesmo para tentar comprar outros jogadores. Lá na Itália, dizem que a Lazio não se opõe a negociar o Tati Castellanos caso chegue uma boa oferta. É um jogador que talvez a Lazio tope negociar para contratar um outro atacante e mudar o perfil do atacante, né? O Tati Castellanos tem um perfil e a Lazio estaria interessada em contratar um outro tipo de perfil de atacante, por isso chegar uma proposta que considere uma boa proposta, a Lazio pode negociar. O que é essa boa proposta? Hoje eu não sei dizer para vocês. Justamente o Flamengo procurou o staff do Tati Castellanos para entender, né, o que a Lazio imagina para essa janela de transferência, se topa vender, porque na última janela a Lazio pediu 40 milhões de euros, assim, uma loucura, uma verdadeira loucura. O Flamengo, né, obviamente não tinha a menor condição de gastar esse valor no Tati Castellanos. Então, por isso houve essa procura do staff do Flamengo para entender. O que eu soube é que até hoje não tinha tido uma resposta, mas agora que a Lazio saiu do transfer ban, acredito que o staff do Tati Castellanos conseguirá ter essa resposta aí para o Flamengo em breve. E em breve a gente vai ter essa informação de se o Flamengo vai ou não vai avançar por uma oferta para o Tati Castellanos, tá? Então é isso. Tem alguns clubes interessados no Tati, né? Inclusive, o que eu soube era que a prioridade nele, a primeiro momento, seria ficar no futebol europeu, se tivesse uma proposta muito interessante por lá, mas que o staff dele também enxerga o Flamengo como um time hoje muito importante no mercado sul-americano e que, se obviamente não chegassem coisas, né, do nível que eles imaginam, ele estaria aberto a ouvir sim a oferta do Flamengo, tá? Então é isso, por enquanto é isso. E aí muita gente perguntando, mas o Flamengo já oficializou? De novo, não oficializou a oferta. O Flamengo, inclusive, está tentando finalizar a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. A expectativa, o desejo do BAP era que hoje ele conseguisse fechar essa renovação de contrato do Filipe Luís e já anunciar, obviamente, né, para os torcedores. Ele que fez uma apresentação para os sócios do Flamengo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, fez uma apresentação, um balanço do ano, do que vem no próximo ano, a gente vai trazer aqui para vocês, mas a expectativa era essa, não aconteceu. Por outro lado, houve um avanço nessa negociação. A informação que eu tenho é que o Flamengo fez uma última proposta financeira, né, em relação a salário. O Flamengo chegou no seu último valor, onde o Flamengo fez um esforço muito grande. O que me passaram é o seguinte: o Flamengo fez um esforço muito grande para chegar perto do que foi pedido pelo staff do Filipe Luís, e que o Flamengo não vai oferecer mais em termos de salário do que foi oferecido dessa vez. E há essa compreensão também por parte do staff do Filipe Luís. E estão muito próximos realmente desse acordo financeiro, né? Alguns ajustes a serem feitos em relação a conversas sobre cláusula de rescisão, né? Diria até que hoje esse é o ponto principal do debate para que essa renovação seja sacramentada de uma vez por todas. Por quê? O Flamengo gostaria de ter o Filipe Luís por mais de 2 anos. E o Flamengo não quer correr o risco de perder o Filipe Luís no meio de uma temporada. Só que na Europa, onde todo mundo sabe que é o sonho do Filipe Luís, que o desejo do Filipe Luís é um dia, né, trabalhar no mercado europeu, a temporada na Europa ela começa no meio do ano. E o Filipe não tem um perfil de ser um treinador que quer pegar esses projetos assim no meio, né? Principalmente se tratando de futebol europeu, onde os treinadores, obviamente, pegam os projetos, na maioria dos casos, no início da temporada. Então, como o início da temporada lá é meio de temporada aqui, o Flamengo quer se cercar, né? Se cercar de todas as formas para não correr riscos de perder o treinador no meio de uma temporada, o que seria muito ruim para o Flamengo. Por outro lado, né, o staff do Filipe Luís, liderado pelo poderoso empresário Jorge Mendes, ele tenta, né, ter brechas ali para uma possível saída ser facilitada para o futebol europeu em determinado
momento. Então, gente, é isso, né? Avançou mais uma vez, mas o Flamengo não conseguiu, pelo menos até agora, ó, terça-feira, 8 e pouca da noite, não conseguiu sacramentar essa renovação, mas continua muito confiante, acredita que está muito perto de encerrar essa novela. E o Flamengo quer encerrar isso logo, até porque o Flamengo não quer se aprofundar muito nas contratações, né, sem ter o novo contrato do Felipe Luiz firmado. Então, para o próprio Flamengo oficializar as ofertas para os jogadores que têm interesse, o Flamengo deseja fechar logo essa renovação do Felipe Luiz. Vamos falar rapidinho aqui sobre alguns nomes. Como eu trouxe para vocês, para quem está acompanhando a gente falou do Gerson, e hoje todo mundo deu o que a gente falou, né? Que o Cruzeiro foi atrás do Zenit, o Zenit pediu 40 milhões de euros. O Marcão, que é pai empresário do Gerson, está oferecendo o Gerson em vários clubes, ofereceu inclusive para o Flamengo, tá? O Cruzeiro está muito interessado no Gerson, um pedido inclusive do técnico Tite, e o pai e empresário do Gerson, Marcão, está conversando, buscando vários intermediários no mercado que possam conversar e convencer o Zenit a flexibilizar os valores para que ele consiga negociar o Gerson mais uma vez. E outra aqui rapidinha para vocês é sobre o Gabigol. O Santos está negociando com o Cruzeiro a contratação do Gabigol, tá? Inicialmente, o Santos sugeriu ao Cruzeiro um empréstimo e que o Santos pague metade do salário e o Cruzeiro pague metade do salário também. E aí muita gente, Flamengo não tentou? Até onde eu sei, até agora, esse momento, não houve qualquer procura do Flamengo pelo Gabigol e não houve nenhum outro time no futebol brasileiro que foi atrás do Cruzeiro para negociar o Gabigol além do Santos. Isso neste momento. Não sei se amanhã pode mudar alguma coisa, mas por enquanto é isso, tá? E o Cruzeiro não quer pagar metade do salário. O Cruzeiro até topa pagar um pouco mais, mas não quer pagar uma parte. O Cruzeiro até topa, mas o Cruzeiro não quer pagar metade do salário, quer pagar menos do que isso, se a negociação realmente acontecer, galera. Vamos passar aqui para vocês algumas coisas da apresentação do BAP. O BAP fez uma apresentação para os sócios do Flamengo, né, sobre o balanço do ano, perspectivas para o próximo ano. Ele falou sobre muitas coisas interessantes e a gente vai falar sobre algumas coisas aqui rapidinho para vocês. Né? Ele destacou que o Flamengo recebeu cerca de 511 milhões de reais em vendas de jogadores nessa temporada, isso sem somar o valor do Juninho, que foi negociado por 5 milhões de euros, só vai entrar esse valor do Juninho no próximo ano, tá? O BAP também falou sobre o planejamento do Flamengo, a base. Ele disse que antes a prioridade estava em garotos grandes e fortes, só que eles estão promovendo uma revolução na base do Flamengo, usando o conceito da La Masia do Barcelona, investindo na parte técnica. Então, é importante a gente destacar isso, né? O BAP deixou isso muito claro para os sócios do Flamengo sobre isso. O foco na base vai ser a parte técnica, tá? Algumas outras coisas que o BAP falou foi sobre a questão do mini estádio no CT. Falou que o Flamengo está finalizando a fase 1 da construção desse mini estádio e que o Flamengo, em 2025, teve uma receita recorde de 2,1 bilhões de reais. É o primeiro clube na história do futebol brasileiro a ultrapassar a marca dos 2 bilhões. Ele disse o seguinte, ó, não significa que a gente vai gastar, mas a gente tem condições de gastar 1 bilhão de reais em contratações, se for necessário. Esse foi o recado do BAP. O BAP falou também sobre melhorias no gramado do Maracanã, e aí vai uma informação para vocês, tá? O Flamengo gostou muito do gramado dos jogos lá no Intercontinental contra o Catar. O Flamengo já fez contato com a empresa para entender quanto custaria para o Flamengo ter no Maracanã
aquele tipo de gramado. Beleza, galera? Você que tá aí, ó, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e ficar de olho em qualquer novidade, a gente aparece por aí, tá? Tchau, 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 tchau.